Graça e paz, amados. Como vocês estão? Aleluia. Hoje é um novo dia. Diga, hoje é um novo dia. Diga, eu sou abençoado. Eu sou próspero. Eu tenho tudo o que o Senhor disse que eu tenho. Eu sou favorável. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nessa noite, eu quero falar de fé. Às vezes a gente diz que fé é difícil, né? Não, mas fé é fácil. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós queremos agradar a Deus, amém? Quem aqui quer agradar a Deus nessa noite? Aleluia! Então, amados, nós temos texto básico, né, nessa noite. É um Hebreus 11:1 e também Marcos 11:23. Esses são os nossos texto de fé, né? Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que você tem esperado? O que você tem esperado não está no visível, está no invisível. Amém? A Bíblia diz que a fé é um firme fundamento. Agora, aonde é esse firmamento que nós podemos estar firmado? Na palavra de Deus. Esse é um firmamento seguro. Essa é uma base confiante, né? E essa é uma base no qual nós podemos confiar a nossa casa, a nossa família e o nosso destino. A palavra do Senhor diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. Que todo aquele que se achegue ao Senhor, ele precisa entender que Ele existe. Aleluia. Amém? Amados, em Marcos 10:46 ao 52, nós vemos a história de um homem chamado o cego de Bartimeu. E esse homem ouviu, porque a nossa fé ela tem uma fala. A nossa fé ela tem uma fala. Esse homem ouviu falar de Jesus, que Jesus ia passando. E quando ele ia passando, ele começou a gritar. Ele começou a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais ele gritava, mais as pessoas mandavam ele calar. E a palavra de Deus, ela é bem clara. Muitas circunstâncias se levantam. Aquele homem, ele precisava ser curado. Mas quem precisava da cura era o cego Bartimeu. Não eram os outros que estavam mandando ele se calar. Não se cale diante das adversidades. Não se cale diante daquilo que se levanta. Continue aclamando, porque o filho de Davi, ele vem ao seu encontro. Amém? E a palavra diz que perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, eu quero ver, ou que eu torne a ver. E a palavra do Senhor diz que Jesus disse: veja. O incrível, meus amados, é que todas as vezes que Jesus, ele operava um milagre, ele nunca dizia: eu, como filho de Deus, operei esse milagre. Ele dizia: a sua fé te curou. E o importante é nós entender que a fé ela tem essa ação. A ação de quando nós falamos, ele vai acontecer. Da forma que falamos, ele vai acontecer. Viver pela fé é falar a palavra de Deus. Ninguém pode dizer que tem fé quando ele não vive de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que ter o nosso devocional de oração com o Senhor. Querido, se sem oração é impossível agradar a Deus. Agora imagine
se a nossa fé não tiver a base firmada no Senhor. O que nós vamos ouvir? A palavra do Senhor diz em Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E assim, a fé vem pela pregação, ou pela palavra, e a pregação pela palavra de Cristo. Precisamos ouvir a coisa certa. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Porque se nós não ouvirmos a palavra de Deus, nós não vamos ter uma fé firmada no Senhor. A nossa fé, ela não vai ficar firmada. A fé, ela não funciona para determinada pessoa. A fé não é só fulano tem mais fé do que... Todos nós recebemos uma medida de fé. Todos nós recebemos uma medida de fé. E nós temos essa medida de fé. Nós colocamos essa medida de fé a crescer dia após dia. Na meditação da palavra, na adoração, no falar com o Senhor, na oração em línguas. Esse é o nosso devocional para que a nossa fé ela venha crescer. Amém? Vocês estão entendendo, amados? A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 4:13. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Nós cremos, por isso nós falamos. Nós falamos o que a palavra diz. Nós falamos o que o Senhor diz sobre nós. Ele diz: eu sou abençoado. Eu sou próspera. Eu sou curada. A palavra do Senhor nos declara o que é que nós somos. Amém? Viver pela fé, mesmo que as coisas estejam contrárias. Eu continuo dizendo: eu posso, eu tenho e eu sou. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque viver pela fé é aquilo que nós vivemos, os que nós não vimos. Porque quem vive, queridos, quem vive pelo ver, não vai alcançar o invisível. Porque a fé é aquilo que você não está vendo. A fé é aquilo que você está criando. Você precisa declarar o que você quer. Querido, se na minha sala está faltando um sofá, eu começo a declarar: Pai, aqui vai ter um sofá, aqui vai ter um rack, aqui vai ter um centro. Você começa a criar no visível, só que no invisível já está acontecendo. Amém? Aleluia. Então comece a declarar a palavra de Deus sobre aquilo que você quer, sobre aquilo que você tem pensado. A questão da fé não é para fazer, é para receber. O problema é que nós estamos querendo fazer o que Cristo já fez por nós. Muitas vezes nós estamos querendo fazer aquilo que o Senhor já fez. Será que eu vou ter? Se Deus quiser, eu vou ter. Se Deus quiser, eu vou ter aquela casa. Se Deus quiser, eu vou ter aquele terreno. Amada, Deus não vai querer, não. Porque Ele já fez por você. É você que tem que querer. É você que tem que buscar e dizer assim: eu recebo, a casa já é minha. Eu recebo, o terreno já é meu. Eu recebo o salário, o aumento de salário já é meu. Eu recebo esse dinheiro. É você. A fé é mais para receber do que para fazer. E o que mais achamos difícil é receber. Querido, muitas vezes nós queremos só fazer. Mas quando se fala receber, aí diz assim: rapaz, e é fácil assim? Como é que eu recebo? Como foi que nós recebemos Jesus Cristo? Nós ouvimos a pregação, não foi isso? E ao ouvir a pregação, nós fizemos o quê? Abrimos o nosso coração. Quando abrimos o nosso coração, nós viemos à frente e dizemos que: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Não foi isso? Fácil, não foi? De repente, Jesus já está lá. Mesmo que no outro dia, porque eu sei, não sei se aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu. Mesmo que no outro dia, rapaz, o que foi que eu fiz mesmo? Mas eu já tinha uma certeza que eu não podia mais sair. Então, a fé é isso. A fé é você orar aquilo que você já tem. Você agradecer pelo aquilo que Jesus já fez.
Jesus se fez de maldito, não foi simplesmente porque ele era maldito, não. Ele se fez de maldito por nossa causa. Ele se fez de pobre por nossa causa. Ele se fez de doente por nossa causa. Então, tudo que era nosso, na maldição da lei, Jesus disse: ei, eu pego, eu posso. E agora vocês não vão mais depender, vocês não vão mais precisar olhar para a morte e ter medo dela. Olhar para a doença e ter medo dela. Orar para a pobreza e ter medo dela. Você vai orar para a pobreza e dizer: eu sou rico em Cristo Jesus. Porque Cristo já me redimiu da pobreza. Porque Cristo já me redimiu da doença. Porque Cristo já me redimiu da morte. Morte eterna. Amém? Quando Cristo morreu na cruz, Ele já fez tudo, como eu falei. Amém? Ele levou doença, Ele levou pobreza. Porque a palavra do Senhor diz que maldito era aquele que era pendurado. E Jesus foi pendurado por nossa causa. Amém? Hoje nós só recebemos. E como nós vamos receber? Como nós recebemos nossa salvação. Obrigada, Senhor, porque esse emprego já é meu. Obrigada, Senhor, porque essa casa já é meu. Obrigada, Senhor, porque meus filhos são sarados. Obrigada, Senhor Deus, porque meu esposo é próspero. É só isso. É só agradecer. Amém? Deus não vai fazer nada por nós. Ele já fez. E o que muitas vezes nós estamos fazendo é levando a montanha para Deus. Nós estamos, como Marcos 11, 23, ele nos diz, né? Que se alguém disser a este monte, arranca-te dali, passa para colar, assim será feito, como disse. Só que nós pegamos a montanha e olhamos para Deus e dizemos: Deus, Senhor, o Senhor não está vendo essa montanha? O Senhor não está vendo essa dificuldade? E Deus está dizendo: sim, e daí? Cuide você em falar com ela, porque eu não vou falar não, porque eu já fiz. A sua obrigação é falar com ela. É você que vai mandar ela sair, não sou eu. Então é o que nós falamos. Nós damos decretos. Quando nós abrimos a boca, se nós não demos decretos certos, se nós não demos decreto de acordo com a palavra, nós vamos dar decreto de acordo com o que é errado, de acordo com o que não vai ser a vontade de Deus. Amém? Como Deus já fez tudo, Ele espera que eu faça agora. Enquanto Jesus estava na terra, enquanto Jesus andava na terra, Ele estava curando, Ele estava libertando, Ele estava ressuscitando. Quando Ele subiu aos céus, Ele disse: eu entrego a minha igreja. Você é a igreja? Ele diz: a minha autoridade. A minha autoridade, disse Jesus, eu entrego para vocês. O que nós temos feito com a autoridade que Jesus tem nos dado? Como nós temos agido com essa autoridade? Amém? Querido, em Marcos 5, 22, né? A palavra de Deus fala de um homem, né? Chamado Jário, né? E a palavra de Deus diz que ele foi procurar Jesus por causa da sua filha que estava doente. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jário. Vendo, prostou-se aos pés de Jesus. Ele foi à procura de Jesus para a cura da sua filha. Amém? Mas enquanto Jesus levantou e foi com ele, com esse homem, a caminho existia uma mulher. E essa mulher é conhecida como a mulher de fluxo de sangue. Ela já tinha perdido tudo. Ela não tinha mais nada. E ela ouviu que Jesus estava passando. E ao ouvir que Jesus estava passando, ela disse: eu vou. Ela se levantou e saiu. Saiu falando. Ela não saiu calada. Porque a fé não é calada. A fé fala. A fé reage. A fé corre. Ela disse: se ao menos eu tocar
nas suas vestes, eu serei curada. Querido, muitas vezes, antes do milagre chegar até você, alguém vai receber primeiro do que você. Mas não fique triste não, porque aquele milagre que aquela pessoa está recebendo naquele momento, antes de você, é só para ativar a sua fé. Porque quando Jairo foi buscar Jesus, a filha dele estava doente. Enquanto Jesus estava conversando com essa mulher, porque Jesus disse: quem me tocou? E os seus discípulos disseram: mestre, quanta multidão, quanta gente, e o Senhor ainda pergunta quem lhe tocou? Ele disse: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, ou de mim saiu poder. Aquela mulher trêmula, com medo, porque o estado que ela estava para aqueles tempos, ela não podia sair na rua. Ela se apresenta a Jesus. E ao se apresentar a Jesus, ela conta toda a sua história. E Jesus está escutando. E ainda conversando com essa mulher, Jesus diz: a tua fé te curou, te salvou. Ainda Jesus conversando com essa mulher, quando você vai lendo o versículo todo. E Jesus ia para onde? Para a casa de Jairo. E o que acontece? Que ainda conversando, chega um e diz assim: ei, perturba mais o mestre não, tua filha morreu. Tua filha morreu. E Jesus imediatamente, antes que mudasse qualquer coisa, antes de Jesus se levantar de onde estava ouvindo a história daquela mulher, Jesus olhou para Jairo e disse: não temas, crê somente. Aleluia. Não temas, crê somente. E Jairo, ele ficou em pé esperando Jesus. Sabe, amado, ele creu. Porque se ele não tivesse crido, ele tinha dito assim: ok, Jesus, foi muito bom, eu vim lhe buscar para que o Senhor... Eu estou só no modo nordestino. Ok, Jesus, vim lhe buscar para levar até minha filha, mas agora ela estava doente, agora ela está morta, então eu não quero mais, não precisa mais, não. Ele ficou esperando. Jairo, quando foi buscar Jesus, ele estava com a fé para curar a filha dele. A fé dele era para curar a filha dele. Só que agora, meu amado, ele não estava mais com a fé para curar, ele tinha que ter a fé para ressuscitar. Ele tinha que crer que a filha dele ia ser ressuscitada. Porque ele não tinha mais a filha dele doente, ele tinha a filha dele morta. Então, é nesse intervalo que nós temos que entender que muitas vezes as coisas podem ficar desorientadas. Como diz no modo baiano, pode estar desmantelada. É você continuar crendo. É você continuar crendo. É você se posicionar e dizer assim: só saio daqui com minha cura. Eu só saio daqui com minha prosperidade. Porque, queridos, Jesus, ele tem o maior prazer. Porque quando Jesus olhou que aquele homem, ele ia vacilar qualquer coisa, Jesus: epa, não temas, crê somente. E aí, nós precisamos entender o que é a fé, né? Quando Jesus, em Marcos 11:12, né? Marcos 11:12, a palavra do Senhor diz que ele viu a figueira. Amém? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isso.
Querida, a palavra de Deus diz: o que você ligar aqui na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. E quando Jesus ele falou isso, ele não ficou esperando. Jesus falou com a figueira e seguiu viagem. E quando nós vamos para Marcos 11, 23, Marcos 11, 22, antes, né, acho que é o 20 mais ou menos, os discípulos falando sobre a figueira. Geralmente quando uma árvore, uma planta, ela vai morrer, ela começa a morrer pelas folhas. As folhas começam a secar e tudo, começa a ficar amarela, começa a ficar... E ela vai secando, até chegar à raiz. Só que no caso dessa figueira, ela foi ao contrário. Ela secou da raiz. O que a palavra de Deus quer dizer para mim e para você? Que tem coisas em nossas vidas que nós precisamos deixar definitivamente. Não tem acordo, é queimar. Acabou. É viver aquilo que o Senhor tem falado para nós. É não ficar esperando. Muitas vezes nós damos decreto, mas nós ficamos esperando. Deixa eu ver. Será que ele vai voar? E nós ficamos em pé. Jesus, não. Você tem que dar o decreto, você tem que seguir. A sua voz é um decreto no céu e na terra. Amém? Aleluia. Nós devemos falar com o nosso dinheiro. O nosso dinheiro, ele não tem ouvido, mas nós devemos falar com ele. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós pegamos o nosso dinheiro e damos um decreto para ele. Eita, esse dinheiro não vai dar para nada. E não vai dar não. Você já deu um decreto, você já deu uma ordem a ele. Mas quando nós pegamos o nosso salário, nós temos que dizer: obrigada, Senhor. Porque o meu dinheiro vai pagar tudo. Diga, o meu dinheiro vai pagar tudo. E ainda vou abençoar alguém. Aleluia. Querido, nunca as coisas de Deus é só para nós. Nunca. Não pense que as coisas de Deus é só para você. Porque se for só para você, vai reter, vai ficar só naquilo. Você não vai para frente, você não vai. A prosperidade, ela é abundante. Amém? A fé, ela toca no invisível, para que as coisas se manifestem no visível. Uma semente, quando ela é plantada, você planta ela, você rega ela, e você olha para ela, você pode vir todos os dias olhar para aquela semente, mas você não vê ela nem se mover. Mas de repente, ela se abre. Porque ela estava no invisível, e no invisível ela estava nascendo as suas raízes. Ela estava se firmando, ela estava fazendo um fundamento para que ela... Assim são as nossas palavras. Quando nós falamos, nós decretamos futuros e destinos. Seja para nós, seja para a nossa família, seja para um amigo, seja para quem for. Amém? O poder de Deus, ele está liberado para todos nós. Amém? As pressões podem até chegar, mas permaneça firme. Nem que seja nos 45 minutos. Mas se sustente na palavra. Confie na palavra. Confie naquele que te deu a palavra. Porque Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Ele não vai deixar nenhuma ser perdida. Amém? Para que nós recebemos da promessa, nós falamos de um grande homem de Deus, Abraão. Querido, Abraão é conhecido como o pai da fé, né? Abraão, ao ser chamado, é o que? Pai de multidões. Sara, mãe de multidões. Como é que alguém que não tem um filho é pai de multidões? Porque Deus disse: eu te constituí. Deus não disse: eu vou te constituir. Não, Ele disse: eu te constituí. Presente. Então a fé não é para amanhã. A fé não é para o passado.
para o futuro não, a fé é para agora. A sua fé é para agora, amém? E a palavra de Deus diz em Romanos 4:18. Romanos 4:18. Ela diz o seguinte, 4:18. Abraão, contra toda a esperança creu, tornando-se ainda pai de multidões, pai de nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. No 19 diz assim: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Querido, como é você crer contra a esperança? Crer contra a esperança é quando o diagnóstico chega e diz: você tem 2 meses de vida. Esse é o crer contra a esperança. Você diz: você está dizendo que eu tenho 2 meses de vida, mas o dono da vida diz que eu tenho uma vida eterna. É crer contra aquilo que está no visível. É crer contra aquilo que chega até você. Os armários estão secos, estão vazios. E você olha para ele e diz: eita, pai, muito obrigada, porque grande provisão já chegou. Amém? Esse é uma fé do tipo de Deus. É aquela fé que nós cremos no que Deus já falou. Para que a nossa fé ela tenha uma verdade, verdadeira, né? A gente começa a dançar, e a gente começa a gritar, a gente começa a celebrar antes de ver. Um dos livros do irmão Reigman, ele conta uma história de um homem que pediu oração pela sua esposa, que ainda não era crente, né? E disse que oraram tudo, né? E disse que aquele homem, depois da oração, ele começou a dançar, ele começou a festejar, ele começou a vibrar. Algum tempo depois, no livro não diz quanto tempo, mas diz que algum tempo depois, a esposa dele se converteu. E todos começaram a celebrar. E o irmãozinho ficou sentado. Aí chegaram para ele e perguntaram assim: oxe, irmão, você orou pela sua esposa para que ela se convertesse e você está aí sentado? Aí ele olhou e disse assim: porque eu celebrei a conversão dela hoje, eu celebrei naquele dia que eu orei com vocês. Hoje já é concretizado. Não preciso mais celebrar porque eu já recebi. Então ele fez o que ele creu no invisível. É você crer naquilo que você não está vendo. Quer um carro? Querido, começa a dizer como você quer seu carro. Começa a dizer a cor, quantas portas, ar-condicionado. Porque tem muita coisa, os carros hoje é muito. Começa a falar. Começa a dizer: pai, muito obrigada. Você orou, começa a agradecer, começa a dançar. Começa a dizer: já é meu. Já é meu. Quer uma casa? Mesma coisa. Sabe? Eu estou orando pela casa, nem um terreno eu tenho. Oh, glória. Por quê? Eu não dependo do terreno. Eu quero a casa. E a casa sim. É do jeitinho que a gente ora, vai chegar. Do jeitinho que você ora, vai chegar. Amém? Porque o nosso Deus, Ele tem prazer de nos presentear. Ele tem prazer de nos dar. Amém? Muitas vezes nós temos aquela mania de dizer: ah, mas em 1900 não sei quantas bolinhas era bom. Ah, era bom em tal tempo. Não, amado, é bom hoje. Porque hoje você está na presença de Deus. Hoje você é filha de Deus. Hoje você sabe quem você é em Cristo. Antes você não sabia, mas hoje você sabe. Porque os melhores planos da sua vida não estão no passado, não. Está no presente, está no agora. É agora. Os melhores planos de Deus
para você não está atrás, está na frente. Aleluia! Os melhores planos de Deus para você, para sua família, para sua casa, para seus filhos, está no Deus, está no hoje, está no agora. Amém? Aleluia! A melhor fase do plano de Deus para a nossa família e para os nossos negócios, é hoje. É hoje, amado. Não é amanhã, não. É hoje. A fé é hoje, então é hoje. É hoje que vai acontecer. É hoje. Declare. Não importa qual a situação, não importa o que você tem passado, não importa como está a sua conta bancária, não importa como está a sua dispensa. Olhe para a sua conta bancária, mesmo que ela esteja no vermelho, diz: Pai, em nome de Jesus, eu declaro, dinheiro venha, dinheiro venha, dinheiro chega. A dispensa está vazia, começa a declarar: provisões de Deus já chegou aqui, provisões de Deus já chegou aqui, provisão de Deus já chegou aqui. E começa a declarar. Não recebe da palavra de Deus e fica retido. Ei, querida, a fé não funciona no calado, não. A fé funciona na declaração, é no falar. É quando você fala. A nossa fé, ela está na palavra. Ela abre porta do impossível. Amém? A fé, ela não anula as circunstâncias. A fé nunca vai anular as circunstâncias, amada. A fé não anula as circunstâncias. Mas a fé, ela muda as circunstâncias. Através da sua palavra. Amém? Aleluia. E eu declaro tudo que o diabo tem tentado. Tudo que ele tem tentado segurar das vossas vidas. Tudo que ele tem tentado segurar, ele vai soltar pela força da palavra no nome de Jesus. Amém? E nós vamos sair fortalecidos no Senhor, dando glória a Deus. Porque nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passou. Já passou. Ela não vai. Nós temos coisas novas. É todo dia. É novidade divina chegando sobre nossa vida. É novidade divina. É novidade. É novidade. Ei, amada, se levante de manhã e diga assim: ei, Senhor, qual a novidade que eu vou receber hoje? Qual é a novidade que eu vou receber hoje, Senhor? Eu quero novidade. Porque você tem um Deus de novidade. Você tem um Deus que Ele traz novidade todos os dias para você. Não importa qual é a situação que você está. Não importa como está seu armário. Não importa como está a sua conta bancária. Importa o que a palavra de Deus diz sobre você, amados. Aleluia. A fé faz o impossível acontecer. E a fé traz Deus para a cena. A fé não afasta Deus da cena, a fé traz Deus para a cena. Traga Deus para a cena. Traga Deus para a situação. E comece a dizer: Deus, ó, a situação é essa, mas a tua palavra diz que eu sou. Você tem uma identidade. Você tem identidade de filho. Você não tem identidade de órfão. Você não tem identidade que não tem um pai. Você tem um pai. E um pai bondoso. E um pai que lhe ama, e um pai que quer dar coisas grandes e poderosas para você. Amém? Declare: eu sou abençoado. Declare, abra sua boca e declare, fale: eu sou abençoado. Eu sou altamente favorecido. Eu sou extremamente rico. Eu sou completamente sarado. Eu sou completamente conservado. Aleluia. Eu sou próspero. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. E eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Tome posse das verdades que está na palavra de Deus. Tome posse. Não olhe para a situação que você vive. Não olhe para a circunstância dos seus filhos. Não. Olhe para seus filhos e diga: eles são uma bênção, porque ele é a herança de Deus. Ele é a herança de Deus. Vocês não tiveram filhos. Eu não tenho filho para o mundo. Eu não tenho filho para o mundo. Eu tenho filho para Deus. Declare: seu filho é de Deus. Declare: sua filha é de Deus. Meus filhos são de Deus. Meus filhos são de Deus. Meus filhos são de Deus. Não importa. Não importa se alguém chega e diga: ei, a gente tem filhos para o mundo. Não.
Você pode ter, mas os meus filhos é para Deus. Os meus filhos é para Deus. Amém? Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.